mais um esqueleto do armário. Esse acordo do Corinthians com a Caixa que é incrível, hein? Incrivelmente lesivo. O Corinthians, o torcedor foi pego de surpresa com essa situação de 50% da premiação da Copa do Brasil ter sido enviada para a Caixa. A Caixa bloqueou metade da premiação. E aí, mas por que a Caixa tem direito e tal? E aí o blog do Paulinho conseguiu o contrato e aí divulgou o contrato. E ali você lendo o contrato, enfim, aí o meu timão fez uma matéria enorme com base nesse contrato, que tem mais de, sei lá quantas centenas de páginas. E aí você mostra de que a Caixa, como credora ali do Corinthians, simplesmente se impôs de uma maneira como poucas vezes eu vi no futebol brasileiro algum credor se colocar à frente de um clube, colocou todas as receitas do Corinthians atreladas ao pagamento da Caixa, todas. Quando eu falo todas, são todas. Televisão, streaming, patrocínios, até premiação dos campeonatos todos de mata-mata, venda de jogadores, um percentual da venda de jogadores, tudo para garantir os pagamentos do acordo, né? O Corinthians tem um acordo para pagar 4 parcelas a cada 3 meses. Março, junho, setembro e dezembro. Cada parcela é entre 20 e 30 milhões, dependendo aí da taxa Selic, da quantidade de juros, aquela coisa toda, mas gira normalmente entre 20 e 30 milhões. Então, para pagar essas 4 prestações, ela fechou um acordo, o Corinthians com o Duílio na época aceitou um acordo, estava fragilizado, estava devendo, mas isso tem uma origem, não pode esquecer. O Andrés deixa de pagar em 2019, simplesmente para de pagar. 19, 20, 21, a Caixa começa a acionar a justiça, o juiz pressionando, o Corinthians ia entrar naquele processo de bloqueio judicial, e não é bloqueio de 1 milhãozinho, 2 milhões, 5 milhões. Nós estamos falando de 500, 600 milhões bloqueados. Você imagina o tanto de receita que ia ficar caindo no clube para ir numa conta jurídica, você parava de respirar, você parava de pagar salário de funcionário, você passava a quase parar de existir se aquele bloqueio gigante começasse a acontecer. O Duílio, então, se viu na obrigação de fazer o acordo, o problema é que aceitou todas as solicitações, obrigações impostas pela Caixa, dando todas essas receitas de garantia. E o que mais me pega nessas garantias todas é o tal da conta reserva, é o tal do colchão. O Corinthians é obrigado a deixar uma conta reserva cheia de dinheiro entre 80 e 120 milhões, que é para pagar parcelas futuras. Essa conta não pode baixar, essa reserva, esse colchão, porque então, exemplo, o que pegar agora de 35, até onde a gente sabe, é para pagar as parcelas de março e junho do ano que vem. Um clube que depende tanto de dinheiro, que precisa tanto de dinheiro. Então, essa cláusula, para mim, é uma cláusula completamente absurda que o Corinthians, na época, aceitou. Peraí, você vai fazer um colchão antecipado de 80 a 120 milhões para eu pagar no outro ano só para dizer que tem esse colchão e que você está meio tranquilo quanto a isso? Então, esse tipo de cláusula realmente é muito complicada para o Corinthians. Todas as receitas estão colocadas à disposição da Caixa, inclusive Parque São Jorge como garantia e tudo mais. Só que agora você tem esse acordo assinado até 2041, repito, 4 parcelas trimestrais todo ano, 23 e 24 foi só os juros daquele período que o Andrés deixou de pagar, então você pegou lá todo o dinheiro que o Andrés deixou de pagar, mais juros e correções, falou, todas as 4 parcelas de 23, 4 parcelas de 24, é só para pagar essa juraiada do passado, hein? A partir de 25 começa a amortização e juros, como o nosso carro, nossa casa, que você vai pagando. Então, só que agora vem com esse monte de receita atrelada, e aí a torcida descobriu agora, aí foram buscar a ata lá, o conselho aprova por unanimidade. Cara, você vai lendo a ata, eles não sabiam de nada, não tinha muito detalhe de nada, eles vão lá, sobem lá, falam, olha, a dívida é tanto, temos tanto de name rights, e vai sobrar tanto, a gente vai pagar parcelas trimestrais. Vocês estão de acordo ou não? Quem não tiver, levanta. Aí fica todo mundo sentado. Sim. Você fica sentado. Não tem uma apresentação decente mostrando para os conselheiros, é isso, as receitas todas atreladas, tal. Vocês estão de acordo com isso? Isso é até 2041, hein? Nós vamos estar 17, 18 anos aí completamente asfixiados financeiramente e juridicamente
precisando pagar a Caixa. Então é isso, o torcedor se vê numa situação como essa, de mão atada, o Corinthians até meio que politicamente agora tentando conversar com a Caixa. Cara, eu não consigo fazer um colchão agora, eu preciso desse dinheiro, eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho 13º, eu tenho férias, tenho um monte de coisa para pagar. Você está querendo fazer um colchão para pagar as prestações de 2026? Não faz muito sentido. Vamos aguardar, eu estou muito curioso para saber a hora que a diretoria for questionada e eles não respondem. Vocês estão com alguma parcela atrasada da Caixa? Porque o que sabemos é a de março e de junho pagou. Setembro e dezembro pagou. Porque se a Caixa está tomando um bloqueando de dívida, que era as prestações de setembro e dezembro, eu vou falar que é compreensível. Meu amigo, você tem um acordo, você não pagou, tá tudo bem, me bloqueia mesmo, porque eu tenho que pagar isso para você. O que me pegaria se esse bloqueio está sendo só para pagar as parcelas futuras? Aí, para mim, de verdade, não faz muito sentido o tal da conta colchão, conta reserva. Se for para pagar algum prazo, como diz o Massa, que está devendo, aí eu vou achar um tanto quanto compreensível. Ela tem mais é que bloquear mesmo, porque o Corinthians deixou de honrar o seu compromisso. Então, essa é uma situação que tem que ver. Agora o Corinthians está tentando a permanência do Maicon também. Vamos ver se consegue. Ofereceu 3 anos de contrato. Vamos ver se o Shakhtar aceita. Eu acho que o Corinthians, no meio do transfer ban, que ainda nem pagou, está lá o nomezinho do Corinthians, Botafogo e outros 10 times pequenos lá na lista da FIFA. Você tá dando F5 daquele jeito? Todo dia, toda manhã eu vou no F5 lá para ver se o nome tá lá ou se saiu, ou se entrou de novo, se tem 2 linhas ali do Corinthians. Isso, né? Então você não pode. Tem uma só. Tem uma só. Uma linha lá só. E o do Grêmio que estava há 3 dias saiu do Grêmio também. Então, assim, o Corinthians está tentando o Maicon porque não pode ficar com ninguém. Então, no mínimo, você não pode contratar ninguém. Você permanece com aquele que você está conseguindo um acordo agora com o Fagner de uma rescisão antecipada. O contrato era até o final de 26. Uma dúvida, o transfer ban permite esse contrato, essa mudança do contrato de empréstimo para... Eu acho que não. O empréstimo para empréstimo ou volta do empréstimo como o Pedro Raul, tá tudo bem. Mas eu acho que não. Vai ter que ser um contrato definitivo, aí vai ter que tirar o transfer ban para registrar o Maicon. Sim, eu acho que nesse caso... O Angileri não. O Angileri é uma renovação também, eu acho que daria para fazer. Então essa é a situação. Então o corintiano que termina o ano em êxtase por conta do título da Copa do Brasil... começa 2026 num cenário como esse. E ó que nós estamos falando de ano de eleição e nem começou a loucura de 5 candidatos, confusão, briga, acusação. Isso ainda lá a partir de março a gente vai esquentar esse Parque São Jorge aí nesse sentido. Rápido.